Moraes e Toffoli pressionam para que quebra de sigilos de Meredith não seja votada na CPI do crime organizado. Ministro Supremo fazendo pressão política, cara. Esse é o Brasil que você vive, cara. Ministros da Suprema Corte fazendo pressão política, né, para que o Legislativo haja da forma que eles querem. Sob intensa pressão, a CPI do crime organizado no Senado vota logo mais às 9 horas em sessão aberta o pedido de quebra de sigilo fiscal da Meredith, empresa que pertence a Dias Toffoli e dois de seus irmãos. O padre José Carlos e o engenheiro José Eugênio. A questão é o seguinte, cara. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Você precisa quebrar o sigilo de uma empresa ligada ao ministro Supremo. Para isso, você precisa de uma votação no Senado. O Senado é uma casa que depende da sua aprovação, certo? Apesar de que eles têm mandatos de 8 anos. Então, o cara que não vai te pedir voto esse ano, irmão, só daqui 4 anos você nem vai lembrar disso daí. Só que 2/3 desses senadores, 2/3, vão pedir voto pra você em, sei lá, daqui 7... Nós estamos no mês 2, a eleição é quando? Mês 10? Né? Em menos de 8 meses, esses caras vão estar pedindo voto pra você. Tá? A questão é a seguinte, velho. A questão é a seguinte. Esses caras vão votar a quebra de sigilo da empresa do Toffoli. O cara vai ter coragem de votar não? E depois te pedir voto? Aí depende de você, bicho. Depende de você. Se você é burro o suficiente pra reeleger um cara que vota contra a quebra de sigilo dessa empresa, assim, meu irmão, assim, aí também não tem muito o que fazer. Aí você tem que ser roubado mesmo, tá? Aí você tem que ser burro de carga. Aí você tem que acordar todo dia, cedo, pegar um transporte público de merda, trabalhar pra ser roubado pelo cara que vai votar contra isso daí. É isso. Não tem mais o que falar. O cara vai te pedir voto esse ano. Olha o que tá acontecendo. Nós estamos informando aqui, né? Estamos informando aqui. Hoje vai ter a votação da parada. Você vai fazer o quê? Você vai ficar parado olhando? Inclusive, ó, manda pro Léo. Fala pra ele fazer um corte urgente disso e colocar no meu Instagram. Viu, Ana Ering, por favor? Tá? Porque é o seguinte, mano. Você vai ter que ficar de olho nessa votação. O teu senador votou contra quebrar o sigilo na empresa do Toffoli. Esse cara nunca mais pode votar pro Senado. Beleza? Que fique claro isso pra você, tá? Que fique claro isso pra você. A pressão para que o requerimento apresentado no dia 14 pelo senador Alessandro Vieira, que esse sim, viu, cara? Eu vou te falar, ó. Parabéns, viu, senador Alessandro Vieira. Ser retirado de pauta tem origem no STF. Aliás, pera aí. Ah, não, tá certo. Volta lá. Volta lá. Mais especificamente dos gabinetes de Alexandre de Moraes e, claro, Dias Toffoli. Porque a quebra de sigilo da Meredith é relevante. Desce aí. Calma, lindo. Eu tô fazendo o que você tinha me pedido. A Meredith vendeu em 2025 sua parte no hoje célebre resort Taiaiá. Possuía 1/3 do negócio. Tinha como sócio o pastor Fabiano Zettel, cunhado e ex-faz-tudo de Daniel Vorcaro. Não é mesmo? Há uma série de dúvidas que investigações sobre Meredith podem esclarecer. A empresa Toffoli prestava serviços de consultoria, tinha contratos de prestação de serviços com direito a pagamentos mensais por parte do escritório de advocacia. A suspeita de que a resposta é sim para os dois casos. A quem exatamente a Meredith transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos pode, enfim, ser revelado. O lance é o seguinte, eu vou explicar pra você, resumindo. Manda por isso no corte. O lance é o seguinte, existe um resort chamado Taiaiá, né? Esse resort tinha 1/3 das suas cotas sob uma empresa Meredith, que é do Toffoli e da sua família. E aí, ele simplesmente vendeu essas cotas dessa empresa. A questão é a seguinte, esta empresa contratava serviços do próprio Dias Toffoli? Contratava serviços de escritórios ligados ao Dias Toffoli? Essa empresa fazia algum repasse de dinheiro para o Dias Toffoli? Porque senão tá muito claro. Deixa eu entender. Tem um resort de um picareta que tá preso do sistema financeiro brasileiro. Esse cara era sócio de uma empresa da família do ministro do STF e pode ser que essa empresa repassasse dinheiro para o próprio ministro através de serviços prestados. Isso é ou não é relevante para o Brasil saber? Isso é ou não é relevante? Porque para mim é o seguinte, velho, eu vou te dizer. Deveria existir uma proibição legal de ministro do Supremo ter empresa. Isso é muito simples. Se você é ministro da Suprema Corte, se você vai dar jurisprudência que vai fazer
sei lá, uma mudança no ordenamento jurídico do Brasil inteiro, você não pode ter empresa. Porque senão você é parte interessada, tá, em determinado direcionamento do sistema jurídico. Você não pode. Ah, mas então não seja ministro supremo. Vai fazer outra coisa, vai ser empresário. Vai ser empresário. Vai ser professor de direito, beleza. Ministro supremo não deve poder esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos lá. Desce aí. Acabou. A votação será hoje, né? Falaram que começaram às 9, são 11h44. Será que já temos resultado? Será que já temos resultado? CPI do crime organizado aprova convocação de irmãos de Toffoli, quebra de sigilo do Master e da Meredith. Parece que não deu certo a pressão e nem precisei fazer o corte no Instagram. Acabou de sair? Olha isso, velho. Acabou de sair, 9h21, hein? Breaking news, moleque. Colegiado também determinou oitivas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de outros ex-diretores e empresários ligados à instituição financeira. Posso falar uma coisa? Tô sentindo aquele cheirinho, ó, cheirinho de Lava Jato. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a grande quebra da Lava Jato? Foi o seguinte: quando as pessoas que geralmente não cediam à pressão popular e ficavam ali meio que pondo panos quentes em tudo, fazendo tudo terminar em pizza, sabe? Quando essas pessoas começaram a falar, não dá pra segurar não, velho. Não dá pra segurar, mano. A pressão tá grande. A galera tá falando muito disso. E posso falar, você que foi nas manifestações do Banco Master, você que compartilhou a gente aqui fazendo um meme, vídeo, denunciando, você é responsável por isso, tá? Porque enquanto o Nicolas tava brincando de fazer marcha, tá? E ser popularzinho, ai, acorda Brasil, vamos marchar contra o comunismo, né? Você tava na rua pedindo que o caso do Banco Master não terminasse em pizza, tá? Você tava fazendo pressão para que o Toffoli não conseguisse segurar, tá, as investigações e o processo do Daniel Vorcaro, que pode acabar em delação. E aí, ó, olha o resultado, que maravilha. Vamos lá? Desce aí. Vamos ler essa matéria. A CPI do crime organizado aprovou nesta quarta-feira, dia 25, requerimentos para convocar os irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli, e a comissão também aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, da empresa Meredith Participações e da empresa Reag Trust, distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Olha, moleque, agora eu quero ver. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, afirmou que os depoimentos foram solicitados com base em indícios de conexão entre os três. Desce aí. A Reag Trust, por meio de participações e... Deixa eu falar uma coisa, Ana Eric, faz o favor. Pede pro Léo fazer um corte dessa parte aqui, tá? Em que eu falo que mérito das pessoas e ainda dou uma zoada no Nicolas, porque, mano, isso é importante, isso é fato importante. Foi autorizada a quebra de sigilo da Meredith, moleque. Foi autorizada, tá? Olha que quantos anos que a gente não fala um negócio desse aqui, ó. Parabéns ao Senado, finalmente alguma coisa boa vinda de lá, né? Os caras estão me zoando que eu tô falando Meredith errado, é isso? Como é que fala, né, Ering? Vai lá. Meredith, é isso? Então, ótimo, muito bom. Desce aí um pouquinho. Colegiado também determinou oitivas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de outros diretores ligados à instituição financeira, além de convites para ouvir os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barça, esposa de Moraes. Mano. Olha como é que vai começar esse Reels. Olha que coisa maravilhosa. Acabou de ser aprovado no Senado, tá? A oitiva. De novo. Acabou de ser aprovado no Senado a convocação dos irmãos do Dias Toffoli para irem na CPI do crime organizado e mais, a quebra de sigilo da Meredith, empresa do Dias Toffoli que tinha cotas do Tayaya. Que coisa maravilhosa. Mais do que isso, teve também a indicação para se ouvir os próprios ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e a esposa do Alexandre de Moraes, Viviane Barça. Uma vitória histórica, tá? E como eu tô te falando,
falando. Estou sentindo cheirinho de lava-jato, hein? Quando a pressão popular começa a ser grande demais para as pessoas que gostam de arquivar e segurar as coisas para terminar em pizza, começam a falar, dessa vez não dá para segurar. Muito bom, mano, muito bom. Olha só que legal. O colegiado aprovou requerimentos para convocar Daniel Vorcaro, José Carlos, irmão do Dias Toffoli, José Eugênio Dias Toffoli, irmão dele, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, Fabiano Campos Zettel, João Carlos Falbo Mansur, que é fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da REAG Investimentos, né? Augusto Ferreira Lima, o ex-CEO e sócio do Banco Master, Alberto Félix de Oliveira Neto, superintendente executivo do Banco Master, Luiz Antônio Bull, ex-diretor de riscos e compliance RH e operações do Banco Master, e Paulo Henrique Costas, presidente afastado do Banco de Brasília do BRB. Muito bom, irmão. Muito bom. O relator da CPI do crime organizado afirmou que os depoimentos foram solicitados com base em indícios de conexão entre os três e a Reag Trust por meio de participações do resort Itaiaiá, na cidade de Ribeirão Claro, no Paraná. Nossa, que coisa maravilhosa. Ainda segundo notícias, o fundo Arlim tinha como único cotista o cunhado de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Muito bom, muito bom. Vamos que vamos, Mulewski. Vamos lá?